Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Canções em outras línguas. Esteja disposto a encher de gratidão esse local. Essa é uma noite de gratidão a Ele. Essa é uma noite de gratidão ao Senhor. Essa é uma noite por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele está fazendo. Comece a liberar canções do seu coração a Ele. Libere, libere. Por tua obra em nossas vidas. Libere. Pai, nós queremos te louvar, Pai, por essa noite, por esse ambiente, Pai, por essa unção despedaçando todo jugo. Obrigado, Pai, porque aqui estão os teus filhos, Pai, na certeza de que tudo vai bem, de que há um futuro glorioso para cada um de nós, Pai. Celebrando, Pai, os melhores dias que ainda estão por vir. Na certeza que você é um Pai, Pai, que está nos dando direção, discernimento, capacitação, Pai, conhecimento da Tua palavra. Gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Aqui, Pai, estão nossos corações gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor preparou e está preparando para nós, Pai. Celebramos com júbilo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Há uma canção de louvor em nossos lábios. Há sempre, Pai, uma canção de louvor para tudo que o Senhor está fazendo, para tudo que o Senhor está preparando. Comece, querido, a elevar sua expectativa para o ano que está por vir. Eleve sua expectativa, querido. Libere canções de gratidão a Ele. Talvez uma canção jamais cantada ou tocada. Comece a elevar, engrandecer o nome dEle através do seu louvor, através da sua adoração. Sim, Jesus. A honra, a força e o poder ao Rei. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, sim. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh, sim, Jesus. Celebre a honra a Ele. Sim, a glória, o louvor. Oh, oh. Recalananas. Recalanassone, recalalassono. Recananassono, rocononos. Renananassonoro. Recalanassono, roconos. Sim, Pai, em nome de Jesus.
Celebramos, Pai, com júbilo a Ti, Pai. A honra, a glória, todo o louvor, Pai, dado a Você. A quem é digno de receber, Pai. Nos entregamos, Pai, ao Senhor por completo, lançando fora toda distração, todo impedimento que de fato tem tentado nos parar, nos atrasar, Pai. Repreendemos toda palavra contrária, Pai, ao Teu ensino, aos Teus princípios, Pai. Seguimos, Pai, rumo ao alvo, na certeza, Pai, de que o Senhor é um Pai que está cuidando dos seus. Nos dando, Pai, discernimento, capacitação, ousadia, Pai, lançando fora todo espírito de medo. Oh, Pai, nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua unção, pelo Teu favor, pela Tua graça sobre nossas vidas, nos assistindo em tudo. E estamos dispostos, Pai, a encher esse local de gratidão ao Senhor. Essa é uma noite, Pai, de gratidão aos Teus feitos. Por tudo que o Senhor está proporcionando, por tudo que o Senhor já proporcionou e por tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Um tempo, Pai, de gratidão. Um tempo de ativar coisas através da gratidão, Pai. Por isso, com o fruto dos nossos lábios, expressamos, Pai, a honra, a glória, o louvor. Tu és soberano, Tu és grande, Pai. Todas as palavras que engrandeçam Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, a Tua palavra não muda. Aquilo que o Senhor falou certamente vai se cumprir. Na certeza de que tudo vai bem, independente de qualquer circunstância, de qualquer adversidade que venha tentar se levantar. Ei, tudo vai bem. Tudo. Aquilo que está desalinhado, fora de rota, sendo ajustado. Focamos, Pai, em Tua palavra, no Teu favor. Nós Te louvamos, Pai, por todo esse tempo, por todo esse mês ao qual o Senhor preparou para nós, Pai, por todo esse tempo de ensino, por palavras específicas liberadas da Tua parte para cada um de nós, Pai. Palavras, Pai, sendo depositadas no nosso bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Declaramos, Pai, uma noite transformadora, Pai. Declaramos, Pai, não saímos da mesma forma que entramos. Declaramos Tua palavra, Pai, traz salvação, libertação, cura, prosperidade, Pai, o sozo por completo em nossa vida, Pai. Nós declaramos um tempo de refrigério, expansão em todas as áreas da nossa vida, de fato. Um 2026 poderoso que está por vir, Pai. De fato, um ano extraordinário, onde coisas estão acontecendo, coisas irão acontecer. Eu declaro um discernimento espiritual para a tua vida, uma capacidade sobrenatural de enxergar futuro em meio a qualquer adversidade. Há sempre um louvor, há sempre uma canção em nossos lábios. Independente de. Oh, Pai, somos tão gratos a Ti, Pai. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós celebramos com júbilo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Mande um pãozão lá, Lazão. Aleluia. Graças, paz, igreja, boa noite. Que a graça e a paz estejam em vós, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da palavra da verdade. Glória a Deus por sua vida. Depois de um almoço poderoso, né, se dispôs a estar aqui conosco, abastecidos fisicamente e agora prontos para ser abastecidos espiritualmente também. Essa que é a verdade, querido. Tivemos aí um tempo poderoso com nossas famílias
E de fato, querido, assim como foi falado, hoje é um tempo mesmo de gratidão ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele proporcionou e de tudo que ainda está por vir, querido. Sabe, o nosso futuro é glorioso, a palavra de Deus diz. E eu declaro de fato, querido, um 2026 poderoso em suas vidas. Então fica também conectado, querido, que 2025 ainda não acabou. E Deus pode fazer, querido. Deus pode fazer. Então fica conectado que Ele está sempre pronto a lhe presentear. Fica conectado com os de repente do Senhor. Amém? Nessas quintas-feiras do mês de dezembro, nós tivemos aqui um tempo poderoso, aprendendo sobre prosperidade bíblica, querido. Uma vida de prosperidade, princípios poderosos que foram de encontro ao nosso coração. E, querido, eu pude ver transformação. Não somente em mim, na minha casa, mas eu tenho certeza que algo foi depositado aí dentro do teu bom depósito. E em momento oportuno, querido, dará fruto. Eu creio que quem esteve aqui durante esse tempo não esteve aqui de maneira aleatória. Esteve aqui por um propósito. O próprio Deus, querido, te convocou para você estar aqui sentado e você atendeu essa santa convocação. Sabe, nós cremos sim em uma igreja, querido, longe de uma igreja espectadora, mas uma igreja que participa, querido. Sabe, é tempo de presenciarmos, de vivermos os feitos do Senhor em nossa vida. De fato, vivemos um 2025, um ano de expansão, e de fato foi um ano de expansão em todas as áreas da nossa vida. Podemos provar da bondade do Senhor em cada ponto, querido. Sabe, livramentos, conquistas, cada coisinha que foi acrescentada a cada um de nós durante toda essa trajetória de 2025. Coisas que ainda estão para acontecer, coisas que já aconteceram, mas de tudo isso, querido, um coração grato. Por tudo que Ele fez em nós e através de nós. Por pessoas que estavam perto de nós, estão desfrutando dessa paz, desse favor, dessa graça. Porque estamos dispostos a aprender mais e a conhecer mais sobre Ele. Quanto mais, querido, você o conhece através da sua palavra, fica parecido com Ele. Mais você evidencia os próprios atributos através da sua vida. Sabe, querido, então eu quero dizer que você está no lugar certo, no momento certo e na hora certa. O próprio Deus permitiu você estar aqui hoje, então faça valer esse momento. Libere de fato o seu melhor louvor, sua melhor adoração. Seja grato a Ele. Sabe, eu separei esse dia de hoje, essa última quinta-feira do mês de dezembro do ano de 2025, querido, para ser um tempo de fato de gratidão ao Senhor. Talvez seja meu último dia de ministração aqui durante o ano de 2025. Mas, querido, pense numa pessoa grata ao Senhor. É esse que está falando agora a você. E eu creio que você também está com esse mesmo espírito, querido, de gratidão dentro de você. Tanta coisa aconteceu, querido, cada livramento, cada situação. Se você for olhar para o lado, querido, você vê tanta coisa boa que aconteceu. Um ano de expansão de fato. Eu não estou falando só em bens, queridos, físicos, naturais, não. Querido, você cresceu espiritualmente, você amadureceu. Hoje não é qualquer coisinha que te chateia. Você está mais maduro. Você não fica com qualquer adversidade pelo caminho, você não fica com qualquer obstáculo. Hoje você tem um coração grato ao Senhor, por tudo que Ele está fazendo. E hoje, querido, o tema da ministração dessa noite, de fato, é gratidão. Gratidão, querido, é a chave da expansão. Quando você está grato ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo, querido, por tudo que Ele já fez, a gratidão, ela tem o poder, querido, de mudar cenários. Jesus Cristo, querido, em todo o tempo, estava sempre expressando a gratidão. Mostrando sempre, querido, que a gratidão muitas vezes vai anteceder a sua resposta que você está tanto esperando. A gratidão precede milagres. A gratidão precede conquistas. A gratidão, querido, ela faz mudar todo o cenário, todo o ambiente, para que, de fato, aquilo que você tanto busca seja evidenciado em tua vida. Por isso que em todo o tempo devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, querido, que hoje venha a ser um tempo de reflexão por tudo aquilo que Ele tem feito em tua vida, por tudo aquilo que Ele está fazendo. Eu lhe convido você a pensar, a buscar as mínimas coisas, querido, que Ele tem feito em tua vida, porque Ele é um Deus que sempre está se apresentando a nós em todo instante, em todo momento. Mas muitas vezes, com o decorrer, com a correria do nosso dia a dia, estamos muitas vezes desapercebidos, mas Ele sempre está falando conosco.
Ele sempre está nos direcionando, está sempre dando uma oportunidade de fato, para crescimento, para capacitação. Então que esse tempo, querido, venha a ser um tempo onde, de fato, nós possamos estar sensíveis em ouvir a voz do Senhor. Porque são muitas vozes, queridos, que tendem a falar conosco. São muitas vozes. E eu declaro, querido, um tempo, um discernimento sobrenatural na tua vida, de você entender de fato a voz do Senhor falando com você. A você entender cada passo que você vai dar, cada direção. Seja para a aquisição de algo, seja para uma mudança de rota, seja para uma mudança de local, não sei, querido. Uma estratégia específica para a tua vida. Mas tudo isso, querido, se adquire com intimidade, relacionamento. Durante essas quintas-feiras tocamos muito em Mateus 6, no versículo 33, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse texto, querido, ele fala muito sobre a ansiedade, do que você está se preocupando com o que você irá se vestir, o que você irá comer, o que você... Querido, Jesus, ele está dando a chave para que você possa conquistar algo, para que você não se preocupe com aquilo que está por vir, querido, porque você vai perceber, com quanto mais você cresce, quanto mais você amadurece espiritualmente, a prosperidade propriamente dita, querido, ela é resultado de uma vida de obediência. Quando você obedece aos princípios, quando você obedece à sua voz, quando você está sensível a direções, querido, você vai ver que as bênçãos de fato começam a te encontrar. Aquilo que você coloca a mão prospera. Aquilo que você resolve investir vai dar certo. Porque você está sensível a ouvir aquilo que Deus quer para aquele tempo. Seja no teu negócio, seja na tua casa, aonde quer que você esteja. Intercedendo, orando, se entregando, buscando relacionamento, buscando intimidade. Durante esse tempo, essas quintas-feiras, falamos sobre diversos pontos: prosperidade na família, prosperidade nos negócios, na nossa vida profissional. Mas tudo em um único ponto, englobado em buscar primeiramente o reino de Deus. Provérbios 16:3 vai dizer que consagre a Deus tudo o que você faz, que os teus planos, os teus projetos, eles serão bem-sucedidos. Sabe, querido, é tempo de entregarmos de fato a Ele nossos projetos. 2026 está batendo as portas, tem um ano completinho aí para você. Sabe, os seus planos, os seus projetos, que tal começar entregando a Ele, cada um por eles, querido. Cada um, específico. Entregando a Ele. Pai, eu devo prosseguir com isso. Me ajuda nisso. Deus, querido, Ele não quer simplesmente palavras eloquentes falando com Ele. Ele quer tua sinceridade, Ele quer teu coração. Do teu jeito, da tua maneira simples. Pois o simples, ele é poderoso. Ele quer teu modo simples de ser. Pai, me ajuda nisso. Eu preciso crescer nesse ponto, Pai. Nós falamos aqui, querido, se você, durante toda a tua jornada, tem tido dificuldade em alguma área da tua vida, sabe, querido, é nessa área que você precisa semear propositalmente. É nessa área, querido, que você precisa fazer força. Se é nas tuas finanças que você precisa de um cuidado especial, querido, procura semear nessa área. Não procura simplesmente essa causa na justiça que você tanto espera. Não procura chegar ao melhor emprego. Você está nas melhores condições para você exercer tua generosidade, para você exercer a tua fidelidade ao Senhor. Não, querido, não espere o cenário ficar pronto, porque isso é o contrário de fé. E fé, querido, fé é certeza naquilo que se espera e convicção em fatos que você não está vendo ainda. Nós não precisamos ver no natural para que de fato possamos fazer as coisas. Você precisa se antecipar, querido. Quer que o cenário mude? Quer que as coisas mudem? Se você precisa, querido, uma melhora no teu casamento, quer trazer esse lado espiritual para a tua casa, querido, semeia propositalmente nisso. Procura ter mais uma vida de oração com tua casa, com tua família, com os teus. Procura gastar tempo de qualidade com eles. Não é assim as pessoas que mais amamos, querido. Nós não precisamos simplesmente entregar o tempo que sobra. Porque muitas vezes não sobra nem tempo. Então, dá uma virada de chave nisso. Procura tempo em se envolver com os seus.
Procura levar a igreja, querido, para dentro da tua casa. Eu não estou falando em liturgia não, querido. É mostrar que tudo que você possui, tudo que você tem, vem de algo maior. Vem de uma fidelidade, querido, inexplicável, um amor imensurável. Procura deixar isso bem claro para os teus. Então procura semear nessa área. Se é nos teus negócios, se você precisa de um suporte, ei, é tempo de entregar teus negócios ao Senhor. Buscar estratégias, acordos favoráveis, como de fato semana após semana temos declarado. O que é um acordo favorável, querido? Não é aquilo que vai te tirar do foco, vai te tirar da presença do Senhor, mas é aquilo que vai te trazer um bom rendimento e vai te manter na presença, não vai trazer dano para a tua casa. Isso é um ponto chave, querido. Aquilo que Deus nos dá não traz dano. Deus não vai te dar nada que vai te trazer um dano, querido. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, querido, vem do Pai das luzes. Bênçãos já foi conquistada por cada um de nós, querido. Nas regiões celestiais, as bênçãos já foram conquistadas por Jesus Cristo. Agora, durante a nossa jornada, durante o nosso caminhar, nós iremos fazer com que essas bênçãos sejam evidenciadas no natural. Não negocie o princípio. Não negocie. Fica com a palavra. E eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de posicionamento. Procura fazer algo. Procura estar atento a fazer as coisas da maneira correta. Ao longo de toda essa jornada das quintas-feiras, nós falamos muito sobre a história de José do Egito. Em tudo que ele colocava a mão, Deus o prosperava. Sempre fazendo algo, querido. José o prosperou sendo escravo, sendo mordomo, sendo prisioneiro, sendo governador do Egito. Em toda a ocasião, querido, ele estava prosperando, porque ele sempre estava fazendo algo. Sabe, querido, é tempo de nos movimentarmos. Sabe aquela milha extra que precisa andar um pouquinho mais? Esticar um pouco mais. É tempo de sairmos um pouco da nossa zona de conforto. Buscar mais. Se eu estou orando muito pouco, eu vou orar um pouco mais. Se em determinada área eu tenho fraquejado nisso, eu vou melhorar nisso. Pai, o Espírito Santo está aí dentro de você, querido. Não use simplesmente o Espírito Santo como uma caixinha de ferramenta que você só usa em momentos de emergência. Não, querido, faça ele valer parte da sua vida de fato. Conversa com ele. Esteja alinhado de fato com a presença dele, querido. E você vai perceber que a gratidão, querido, ela vai mudar todo o cenário. A gratidão muitas vezes vai ser o fator multiplicador que está precisando na tua vida. Em todo o tempo, querido, Jesus fazia questão de render graças ao Senhor. Graças ao Senhor. E aquilo que a Bíblia menciona como uma constância em atos por Jesus, querido, é nisso que a gente tem que prestar atenção. Em todo o tempo. Precedendo os milagres que Jesus fazia, ele sempre rendia graças ao Pai. A gratidão, querido, ela vai mudar o cenário da tua vida. Um coração grato, um coração alinhado, contagia. E não é somente gratidão, querido, quando as coisas estão acontecendo. Diversas vezes é mencionado, querido, dá lá um pulinho na tua sala de troféus. O que ele tem feito em tua vida, o que ele fez. Quantas coisas ele te livrou, querido. Quanta provisão chegou em momentos que muitas vezes não esperávamos. Mas a boa mão dele vem e nos supre. O próprio Jeová Jireh se apresentando a você como aquele que supre. Quantos diagnósticos revertidos, querido. Nós temos aí a prova viva do Miguelzinho esse ano, passamos uma luta com ele, querido. Mas Deus o curou de um quadro agravante de meningite, está aí, ó. Sem sequela alguma, a glória de Deus, querido.
Quantos momentos, queridos, podemos celebrar o que Deus fez em nossa vida? Quantas conquistas? Quantas conquistas, querido? E eu não estou falando somente de bens, não, querido. Olha ao teu redor. A família que você conquistou. Passamos agora a véspera de Natal. Muitos com suas famílias, querido. Deixa eu dizer algo para você, querido. Muitas vezes a tua vida é o milagre que muitos esperam. A tua vida é o milagre que muitos estão ansiando. Então, querido, seja grato por tudo aquilo que tem chegado nas tuas mãos. Que você vai ver a atmosfera, o cenário mudar para melhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Obrigado, Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vai dizer assim: deem graças em todas as circunstâncias. Oh, aleluia. Eu preciso estar feliz sempre para dar graças. Eu preciso estar em um cenário favorável para render graças a Ele. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego de vida, louve o Senhor. Se nós não louvarmos, se nós não clamarmos, querido, das pedras, faz isso no nosso lugar. Deixa eu dizer algo para você, você não é pedra, assim como o pastor tem falado por esses dias. Há sempre, querido, uma canção de júbilo em nossos lábios. Independente das circunstâncias, do cenário que tem se levantado. Quando cantamos aqui a bondade de Deus, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Salmodiamos constantemente, semana após semana. Mas isso, querido, precisa ser uma realidade em nós. Não precisa ser somente canções cantadas. Mas isso precisa ser de fato uma realidade quando a circunstância se levanta. Percebe quando eu falei em relacionamento, intimidade, você percebe muitas vezes quando uma porta se fecha? Ter discernimento para entender quando uma porta se abre. Será que Deus está nisso? Será que Deus está naquilo? Essas coisas, querido, elas vão ser evidenciadas de fato com relacionamento, com oração, com consagração. Quanto mais você se aproxima do Senhor, querido, é recíproco, Ele vai se aproximar de você. E não é que muitas vezes as coisas com o tempo tendem a piorar. Práticas do velho homem tentam muitas vezes roubar tua atenção, te desviar do foco. E a sensação que dá é que Deus está nos afastando. Deus está se afastando. Mas deixa eu dizer algo, querido. Deus, Ele ama o pecador. Mas a sua santidade não suporta o pecado. Quanto mais você foge da sua palavra, quanto mais você foge dos seus princípios, a tendência é, querido, não é Deus se afastar de você, é você se afastar dele. Então, querido, esse é um tempo, de fato, para nos achegarmos a Ele. Eu torno a falar, isso não é simplesmente sobre religiosidade, mas de relacionamento com o próprio Pai, de entrega a Ele. A Bíblia, querido, vai relatar uma história, lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, sobre a cura de 10 leprosos. 10 leprosos, querido. E eu quero ler esse texto com você, que esse texto é poderoso.
Lucas 17, capítulo 11. Eu vou ler na NVI. Obrigado, Pai. Vamos lá, Lucas 17, capítulo 11. Eu estou lendo na NVI, vai dizer assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia. Esse texto, querido, ele por si só já dá praticamente uma ministração, um sermão sobre pontos aqui que chamam muito a nossa atenção. Jesus cura 10 leprosos. É interessante como Jesus, ao longo de todo o Novo Testamento, ele sempre vai usando muitas vezes o improvável como provável. 10 leprosos, querido, 10 pessoas aquém da sociedade, impuros para a sociedade. Não sequer podiam tocar neles, excluídos, fadados ao fracasso, fadados à morte. Mas Jesus passa na divisa entre a Samaria e a Galiléia e avista esses homens, e esses homens à distância, porque não podiam chegar próximo a Jesus. E gritam, clamando por aquele que podia resolver a situação deles. E Jesus prontamente, querido, ouve eles. Um posicionamento de fé poderoso. Porque Jesus olha para os 10 e diz assim: vão lá e mostram-se aos sacerdotes. Primeiro ponto, querido, aqui é um momento de fé poderoso. Porque Jesus não curou eles de imediato. Lembra a todo momento que tem sido muito falado sobre movimento, sobre você fazer algo para que as coisas comecem a acontecer, para Deus pegar junto, para Deus começar a te prosperar. O milagre não houve instantaneamente. Mas eu imagino a cena, Jesus dando uma ordem: vão e se mostrem-se aos sacerdotes. Ficaram cada um olhando para o outro. Mas como assim a gente vai ao sacerdote? Um local que sequer eles poderiam ir. Mas Jesus dá ordem para ele ir direto ao sacerdote para constatar que a cura foi evidenciada. E eles obedeceram, querido. E a Bíblia diz que no caminho eles foram curados. Primeiro ponto, querido. Não espere o cenário ficar pronto para você começar a crer nas coisas, querido. Se Deus disse, se tem uma direção, se Deus te deu discernimento para isso, querido, vai fundo. Como foi falado, não espere o cenário, não espere a atmosfera ficar preparada para você começar a celebrar. Não, querido, por isso que nós muitas vezes celebramos antes, dançamos antes, corremos antes. E quando as coisas acontecem naturalmente, querido, comece a exercer tua gratidão antes, para que o milagre aconteça. Se você precisa de um milagre em determinada área da tua vida, querido, exerce a gratidão antes. E no caminho eles foram curados. Mas aí tem um ponto-chave, porque esse texto poderia ser, querido, um texto poderoso sobre fé, onde Jesus curava os 10, querido. E que bom que fosse, querido, se os 10 voltassem para agradecer.
Mas a Bíblia diz que somente um voltou. O improvável, querido. Um samaritano. Um estrangeiro. Nos tempos de Jesus, querido, havia uma rivalidade muito grande entre o povo de Samaria e os judeus. Havia um preconceito, de certa parte, dos judeus para com o povo de Samaria. E ao longo de toda a Bíblia, você vai sempre Jesus falar sobre samaritanos, sobre estrangeiros. O bom samaritano, a mulher samaritana, Naamã, um estrangeiro. Você vai sempre perceber, querido, Jesus usando muitas vezes o improvável como provável. Todos poderiam voltar para agradecer, mas um só, querido. Querido, Deus leva a sério a gratidão. Deus, ele leva a sério um coração grato. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, querido. Jesus, ele não veio simplesmente para uma raça específica, mas ele veio para corações puros, com fé, com gratidão. Para todos os povos e nações. E aquele samaritano fez mudar todo o roteiro da história. A ponto de ele não ser somente curado fisicamente, mas também ser salvo espiritualmente. Por conta da gratidão, querido. Um coração grato, querido, muda não somente o exterior, mas muda principalmente o interior. O interior muda, querido. Por isso que o salmista sempre está explanando sobre gratidão. E dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gratidão fazendo, querido, coisas acontecerem. A gratidão fazendo cenários mudarem. A gratidão mudando contextos históricos por conta de posicionamentos de povos. Mais uma vez, querido, esse ano que está por vir é um ano de nós entregarmos de fato tudo ao Senhor. Ei, se você de fato não está sabendo o que fazer, querido, faz como Josafá. Pai, eu não sei o que fazer, mas porém meus olhos estão em Ti. E a estratégia do alto, querido, vai vir para você. E você vai começar a receber estratégias específicas, e você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No final, a gratidão toma conta de você, e você começa a ver o cenário transformado totalmente. Rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, querido, quer uma chave para o sucesso, quer uma chave para, de fato, a prosperidade bíblica ser evidenciada em tua vida? Tenha sempre a gratidão em teus lábios. Assim como foi cantado. Engrandeça o nome dEle. Engrandeça o nome dEle em todo momento. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és. Sobre toda a terra e céu. Sabe, querido, independente de qualquer circunstância que esteja acontecendo. Aí você está na sua casa e muitas vezes aquilo tem tentado roubar a tua paz, aqueles pensamentos de será que vai dar certo? Será que eu prossigo nisso? E as emoções começam a falar com você, e você muitas vezes não sabe o que fazer, você fica agitado para um lado para o outro. Se esquece até daquilo que Deus tem feito em sua vida durante toda a tua jornada. Aí o Espírito Santo faz lembrar um louvor como esse. Você para tudo que está fazendo e começa. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aí você começa a engrandecer o nome dele. Aí começa a vir palavras. E aquele ambiente é transformado. E o Espírito começa a tomar conta de tudo. Você começa a acalmar suas emoções. E você começa a fazer coisas corretamente. Você começa a tomar a atitude correta, a atitude certa. Começa a vir em direções corretas. Por conta das tuas emoções terem sido acalmadas. Sabe, querido, Paulo e Silas, quando estavam acorrentados em uma prisão, em uma masmorra. Talvez o cenário, querido, não era propício para liberar um louvor naquele momento. Presos, querido, em uma masmorra, em um calabouço, acorrentados, espancados. Mas eles entendiam, querido, o poder do louvor e da adoração. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor, mesmo em um cenário, querido, totalmente contrário, o poder de Deus foi manifesto naquele local. A tua gratidão em forma de louvor, em forma de adoração, querido, transforma qualquer ambiente, transforma qualquer cenário. Transforma tudo. Por isso nós falamos sempre, há sempre uma canção nos teus lábios. Não se assuste, queridos, porque 2026 vai ser um ano poderoso para a tua vida. Você vai ver, querido, coisas que estavam travadas sendo destravadas. Eu não estou falando, querido, palavras aleatórias, não, é o próprio Espírito falando. Você, querido, vai ver coisas que estavam paradas, querido, de fato. Talvez aquilo que muitas vezes pessoas disseram, está sem vida aí, querido. Vai ter vida. Vai ter vida, querido. É tempo de você não se preocupar, querido, com qualquer coisa. Foca, querido, exerce tua confiança nele. E confiar é descansar. Confiar em sua palavra, querido, é ficar tranquilo. Na certeza que em momento oportuno, ele irá fazer. Mas procure entender que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Muitas vezes ficamos frustrados por as coisas não acontecerem da nossa forma, da nossa maneira. Mas Deus, Ele está a anos-luz à tua frente. Ele sabe teu amanhã. Ele sabe cada passo teu, Ele sabe o que poderá trazer dano em tempos futuros para você. Então, querido, fica tranquilo. Que vai acontecer. Deus, Ele vai te honrar. Deixa eu te dizer algo. Deus honra a fidelidade, querido. Deus, Ele honra a fidelidade. Então dorme tranquilo, não deixa nada te roubar teu sono. Porque a palavra dele diz que Ele dá os seus enquanto dormem também, querido. Então teu amanhã está sendo preparado. Fica tranquilo quanto a isso. O que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber, meu irmão, isso não pode tirar a tua paz. Faturas, boletos não podem tirar a tua paz, querido. Deus é muito maior que isso. Você está saudável, querido. E se um diagnóstico está falando ao contrário, ei, não é um diagnóstico que vai reger tua vida. Se agarra às verdades dele. Fé, querido, pode mudar cenários. Fé continua sempre agradando a Deus. O justo, querido, ele sempre viverá por fé. Não tem outra maneira. Então começa, querido, a exercer de fato aquilo que está dentro de você.
Glória a Deus por testemunhos grandiosos de irmãos, querido. Mas ei, eu declaro 2026 você vivendo seu próprio testemunho. Eu não sei, querido, por aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado. Mas ei, deixa eu dizer algo, vai acontecer, querido. Vai acontecer, continua firme, continua buscando, continua consagrando a Ele. Continua, não desista. Assim como cantamos sempre, cara, não somos aqueles que retrocedem. Retroceder não faz parte mais do teu vocabulário. Se você nasceu de novo, querido, é de glória em glória, fé em fé. Você irá crescer, irá avançar, amadurecer espiritualmente, ser um exemplo para outras pessoas, querido. Muitas vezes você irá alcançar pessoas simplesmente com o teu jeito, a tua maneira. Eu quero o Deus que aquela pessoa tem. Dizendo propagar esse evangelho, querido, por ações, por aquilo que você tem feito, pelo teu modo de andar, teu proceder, teu caminhar, o teu comportar em lugares, querido. Ser um cristão de fato, não por estar dentro da igreja, mas evidenciando o próprio caráter de Deus, querido, lá na rua, lá fora, no campo de batalha. Que a tua família seja toda impactada por tuas ações. Aqueles familiares, queridos, que são difíceis, não desiste deles, continua orando, continua crendo. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar estratégias. Como temos declarado semana após semana, sabe, a vontade dele é que você de fato tenha sempre mais do que o suficiente, querido. Está crendo para algo para você, vai acontecer, mas Deus ele vai superabundar para que você impacte mais pessoas. Esse é o ciclo, querido. Nós cremos no Deus que pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou do que pensamos, não é assim? E Ele pode fazer de fato sempre mais. Mas exerça de fato a tua gratidão. Exerça a tua gratidão. Tenha sempre, querido, um louvor nos teus lábios. Está agitado? Se algo está tentando tirar tua paz, começa a louvar, querido. Do teu jeito, da tua maneira mesmo. Começa a louvar no teu íntimo. Começa a louvar, louvar, louvar. E você vai ver, querido, algo grandioso sendo evidenciado na tua vida. Você vai ver coisas acontecerem. Não tem outra forma, amado. O louvor, a adoração você entrega a Deus. Mas a murmuração, querido, a reclamação Ele não recebe. É simples assim. Então é tempo, querido, de entregarmos de fato o louvor, a adoração a Ele. Murmuração não faz parte mais do teu contexto. Reclamação não faz parte do teu contexto. Agora é tempo de fato de nos entregarmos a Ele e vivermos aquilo que Ele preparou para cada um de nós, querido. Um tempo glorioso de fato. Não somente para bens materiais que irá acontecer, mas para uma vida espiritual, querido, que você irá alcançar pessoas. Você irá alcançar pessoas. Você será resposta para muitos. Esse é o verdadeiro significado do Evangelho, querido. Você será a resposta que muitos estão esperando. Em 2026, você verá a gratidão ser o fator transformador na tua vida. Entregando o melhor louvor, a melhor adoração. Aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Louvores cristocêntricos.
aquele que de fato vai receber, querido, coroando o Rei dos Reis. Obrigado, Pai. Eu te louvo, Pai, todo o tempo, Pai. Todo o tempo, Pai. Obrigado, Pai. Eu te louvo, Pai, em todo o tempo. Recebe, Pai, essa adoração a Ti, Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, e a Ele. Diga ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, e a Ele. Sim, Senhor. Recebe, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Sim, Senhor, oramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, coroamos. Coroamos. Sim, Senhor. Coroamos a Ti. Sim, Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos a Ti, Senhor, toda a nossa vida. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E as minhas mãos eu quero levantar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Lançamos fora todas as distrações. Diante do Teu
altar. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse tempo, Pai. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que está por vir, por tudo aquilo que tem preparado para cada um de nós, Pai. Que de fato esse louvor, essa adoração venha fazer, Pai, fato parte de nossa vida, de nosso proceder, de nosso caminhar. Declaramos, Pai, uma boa jornada, Pai, para nossos irmãos. Uma vida assim, Pai, de prosperidade, conforme a Tua vontade. E nos entregamos, Pai, por completo ao Senhor. Lançando fora, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos parar, nos distrair. Declaramos, Pai, de fato, um tempo de expansão, um tempo, Pai, extraordinário em nossas vidas, daquilo que está por vir. Mas também, Pai, nos atentando aos mínimos detalhes que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Declaramos, Pai, sensibilidade espiritual, em entender, Pai, aquilo que o Senhor quer para esse tempo. Discernimento, Pai, capacitação, ousadia. Nós te louvamos, Pai.